Bom dia, pessoal, canal Livros e Você, com o projeto Dicas de Leitura, os grandes clássicos da literatura mundial. Estamos na 33ª resenha, então antes da resenha, curta, compartilhe, inscreva-se no canal para que nós possamos continuar fomentando o canal, falando sobre literatura, livros de qualidade, resenhas do Instagram. Aqui também há grandes resenhas, são 200 resenhas do Instagram de livros de economia, negócios, relações pessoais, clássicos da literatura. Basta conferir lá e entrar em um dos perfis que eu deixo na descrição. As resenhas anteriores ficarão nos comentários, pessoal. Você terá acesso a todas as resenhas, mais de 30 já aqui, desse projeto. Livros e Você, dicas de literatura, os grandes clássicos da literatura mundial, resultado de um projeto junto a um editor do jornal local, em que eu escrevia resenhas. Aí eu reunia 50 melhores, na minha opinião, dos livros que eu estava lendo naquele momento e publiquei nesse mini-book. Agora exponho todas essas resenhas para você, quase todos os dias aqui no canal, uma resenha diferente de um autor consagrado, de um autor americano, colombiano, brasileiro, alemão, neozelandês. Hoje sim estaremos falando de um outro escritor alemão chamado Hermann Hesse, que é sensacional, um dos maiores escritores da Alemanha. O Lobo da Estepe talvez seja o seu livro mais conhecido, que não é notoriamente um livro tão convencional, mas é de fácil leitura, de fácil entendimento, assim que você busca as referências, as explicações. Não é um livro difícil de ser lido. Então, aqui está o Lobo da Estepe na nossa 33ª resenha. Já deu o seu like, está demorando demais, já se passaram 2 minutos. Dê o seu like, inscreva-se no canal. Estou aqui para receber o seu feedback também. Pessoal, então, os comentários, mais uma vez, estarão disponíveis, né? Os comentários das outras resenhas anteriores estarão disponíveis aí para você. As resenhas do Instagram, as 200 resenhas, na descrição. Basta entrar em um dos perfis e vocês terão acesso facilmente às 200 resenhas e também nos comentários sobre as resenhas anteriores desse projeto, Dicas de Leitura, os grandes clássicos da literatura mundial. O Lobo da Estepe, publicado na década de 20, um escritor alemão, ou seja, após a Primeira Grande Guerra, se torna uma referência bastante notória para a publicação desse livro. Então, vamos à resenha. Eis aqui uma das minhas grandes referências da literatura, é verdade, Hermann Hesse, que é autor de grandes obras, de obras-primas aí, Damião, Siddhartha, O Jogo de Avelórios também. Então, entre tantas obras do escritor alemão, como Siddhartha, Damião, O Jogo de Avelórios, certamente O Lobo da Estepe é a mais marcante. Não é um livro comum sob muitos aspectos. É importante, em primeiro lugar, levar em consideração o contexto histórico. O romance foi publicado em 1927, período em que a Alemanha se ressentia de um catastrófico resultado na Primeira Grande Guerra e o mundo já temia a Segunda Grande Guerra. O protagonista dessa história, contudo, Harry Haller, com as iniciais do seu nome iguais às do autor, e é bom que tal fato seja enfatizado. Então, coincidências não são mera coincidências. Então, Harry Haller descreve-se como antimilitarista e contra o chauvinismo. No livro, pelo menos nessa edição, a expressão jingoísmo é utilizada, vigente nesse período. Haller deixa seus manuscritos no apartamento em que alugara, cujo proprietário, com toda a curiosidade a respeito de um homem calmo, introspectivo, intelectual, solitário e taciturno, testemunha suas anotações. Assim descobre que seu inquilino se descreve como alguém que não aprecia a burguesia, porém não a rejeita, e entre outros detalhes, o mais impressionante, que nos próximos 3 anos, ao completar 50 anos, o Lobo da Estepe, um homem depressivo que frequentemente luta contra a dicotomia de seu próprio ser, dividindo entre o seu lado humano e o seu lado lobo,
cometeria suicídio sob o uso de sua navalha. Então, ele deixou nos seus escritos e o proprietário da residência, do apartamento, foi testemunha, teve acesso às suas anotações e descobriu isso. Eis então que em uma de suas andanças durante a noite, Haller se depara com um letreiro: Teatro Mágico, entrada só para raros. E nesse momento, a história qual antes parecia não se desenrolar, assume um rumo totalmente inesperado, que muda totalmente a história, pessoal. Parece que se torna uma literatura fantástica. Então, Harry Haller chega a conhecer uma jovem chamada Hermínia, que, salvo engano, parece-me uma espécie de alter ego de Haller. E nesse íntere, travam diálogos muito interessantes em que ela não dispensa, inclusive, diversas críticas à personalidade de Harry. Através de Hermínia, o Lobo da Estepe passa a conhecer Maria, com quem também tem um relacionamento amoroso, e Pablo, um saxofonista, cuja interação entre essas personagens principais são apaixonantes em meio aos acontecimentos e às discussões inerentes à filosofia, religião, cultura e música, com referências ao escritor Guille e ao músico Mozart. De acordo com minhas pesquisas, embora alguns leitores tenham considerado o romance depressivo, levei a história com muito bom humor, apesar de uma das trágicas cenas do final. Outro detalhe, pessoal, o livro não é dividido em capítulos, há apenas uma primeira parte mais curta sobre as anotações de Harry e uma segunda em que o leitor se depara com o Tratado do Lobo da Estepe. Porquanto posso dizer o seguinte: leia com atenção e delicie-se com algo totalmente original que consagrou Hermann Hesse com o Prêmio Nobel de Literatura em 1946. Então, O Lobo da Estepe, Hermann Hesse, 33ª resenha do nosso projeto Dicas de Leitura, os grandes clássicos da literatura mundial. Inscreva-se, compartilhe, tenha acesso às outras resenhas, às anteriores, e acesso também às resenhas do Instagram. Grande abraço e até a próxima!